2 vezes, este homem que está na minha frente foi citado em documentos do Departamento de Estado americano, sendo que no segundo documento, chamado Pilares do Ecossistema Russo de Desinformação, eu estou na lista. ele foi citado 4 vezes. Esse documento, que é uma análise detalhada do esquema desinformativo e propagandístico russo, inclui como um dos protagonistas o nosso Pepe Escobar. Vocês veem que não quero fazer a comparação porque não existe possibilidade, mas é uma coincidência interessante que o Departamento de Estado americano demonize 2 Escobares. É o Pepe Escobar, que é o transgressor do Império, das versões do Império, ele transgride toda, e o Pablo Escobar, que é o transgressor do submundo. Só que ele tinha 6 bilhões de dólares, né, Hilda? E você não tem nada. O Pablo Escobar. Então, vocês são dois... Ele já foi uma agulha no pescoço, um alfinete no pescoço, de que os Estados Unidos já se livraram, e você, pelo visto, pela sua permanência, longevidade e pela sua saúde mental e física, vai ser difícil. Eles adoram fazer listinha, Hilda. Você está nessas listas de Claro, eliminação? imagina, eu estou em várias listas. É? Americanas também, na lista ucraniana de alvo, Você eu posso ama? ser assassinado. Eu estou naquela lista dos assassináveis. dos Aí ucranianos. vem um dronezinho Sim, e joga uma bombinha. sim. Mas não joga hoje não, tá? Deixa para jogar outro dia. Mas o mais perigoso é se você está na Rússia, ou se você está no Donbass, especialmente. Você, Pepe. Mataram um amigo nosso há alguns dias atrás, Hilde. É? Um americano, o código dele é Texas. É um americano que estava lá há 10 anos, casou com uma senhora do Donbass, lutou com as milícias, foi raptado alguns dias atrás, na frente da mulher praticamente, foi assassinado e ninguém sabe por quem. É um horror. Você mora onde, Pepe? Eu moro em Paris, oficialmente, a nossa casa é em Paris. E antes a minha casa oficial era Bangkok. E eu ficava na ponte aérea. E agora Moscou. Mas você também já morou em Milão, Los Angeles, Tudo. Washington, Tudo. DC, São Paulo, São Paulo, onde eu nasci. onde você nasceu. E no Rio de Janeiro, não é que eu nunca morei no Rio, mas eu estava aqui o tempo todo na adolescência. Então, as minhas memórias do Rio são sublimes. Quem foram seus amigos de adolescência e juventude que a gente possa lembrar aqui? Do meio jornalístico? Não tinha ninguém do meu jornalismo. Ninguém, as pessoas tinham medo de você. Não, os meus amigos em São Paulo, meus amigos em São Paulo, a maioria eram estrangeiros, eram ingleses, porque eu ia muito no clube inglês. O meu melhor amigo em São Paulo é um escocês, e a mulher dele inglesa, que a gente conheceu na adolescência. A nossa cinegrafista é escocesa também. Tá vendo? A Camila Shaw. Sensacional, Bárbara. E o meu melhor amigo era paulistano também, mas o pai era brasileiro e a mãe era suíça. Então tinha sempre essa interação europeia no meio. Né? Agora, o Pepe é amado, seguido como um guru, não é seguido de uma cidade para outra, não, de um país para outro, por pessoas que vão assistir às suas palestras, lota todos os auditórios, é impressionante, porque ele é imprescindível em suas análises. Agora, recentemente, e as suas fontes são as melhores da Terra. Ele agora conseguiu uma revelação que foi contestada, mas que a cada minuto que passa, ela vem sendo mais reconsiderada e
provavelmente poderá ser confirmada, de que o avião, um dos aviões de Israel para atacar o Irã, conteria uma bomba nuclear. Conta para mim. Bom, resumindo ao máximo, é incrível que essa informação chegou num horário brasileiro, sábado de manhã cedo, São Paulo, e eu confirmei definitivamente tudo terça-feira de madrugada no Rio de Janeiro. Eu estou achando que deve ter alguma ironia budista cósmica que nos escapa, que isso foi acontecer justamente na hora que eu estou chegando no Brasil. Agora, conte a sua informação. O X da informação que veio de uma agência de inteligência na Ásia, de que um avião, um F-35 israelense, com uma bomba nuclear a bordo, decolou direção leste, atravessou a Jordânia, deveria atravessar depois Síria ou Iraque, chegar ao Irã e provocar um choque eletromagnético com a explosão da bomba na atmosfera. Essa foi a informação que veio. A minha primeira reação instintiva, além de achar isso completamente inverossímil, mas aí você vê a fonte e fala, não, a Ásia, essa gente e a asiática não mente. E aí a gente teria que entrar numa digressão cultural sobre isso, que faz parte da cultura, de diversas culturas predominantes na Ásia, a questão de você não perder a face, de você não mentir, de você cultivar uma relação equânime com as pessoas que você conhece, de você ir construindo essa relação durante décadas. E como eu estou na Ásia há 30 anos, tecnicamente, eu fui para lá em 94. Então, a minha vida asiática tem 30 anos. E nesse tempo eu montei uma rede. E quando as pessoas me passam informação importante, é confiança mútua. Não só de confiar no estrangeiro, mas de saber que você não vai tergiversar, manipular ou falsificar a informação que eles te passam. Foi esse caso. Mas eu precisava de confirmação depois, né? E aí? E aí eram bateladas de perguntas entre sábado e terça, 72 horas exagerando, era um vai e volta, outras perguntas, respostas que não vinham, até que eu cheguei a um ponto onde foi, bom, é impressionante, porque tem duas fontes de inteligência de dois países diferentes confirmando a mesma informação. A informação é que os russos abortaram essa operação. Exatamente. E esse é o grande problema, Ilse, porque o texto original da informação, da mensagem, nunca foi alterado por nenhuma das duas fontes. Ou seja, esse texto que, entre aspas, vazou, é o que eles querem que as pessoas saibam, e mesmo considerando que eles não queriam que isso fosse ao domínio público, mas vazou. E você pode repetir esse texto? Eu repeti, parafraseando, no meu primeiro Twitter X. Era praticamente a mensagem inteira. Sim, mas você não pode sintetizar esse... É o que eu acabei de te dizer, Tá. no fundo. E, exatamente. E que quando o avião estava saindo do espaço aéreo jordaniano, ele foi abatido por um míssil russo. Não tem nenhum detalhe. Não diz onde é que Nada, caiu, não, míssil, sabe por quê? E isso é importante explicar para, digamos, uma pessoa leiga que não sabe como funciona informação classificada, secreta, etc. e tal. Isso é uma informação extremamente secreta, que terminou vazando. Isso acontece. Acontece nos Estados Unidos, às vezes, e causa traumas nacionais ou problemas enormes para quem vazou. Nesse caso, quem me passou não foi diretamente a fonte, foi um diplomata que confia na fonte. E eu confio na fonte também. Então já tinham dois envolvidos. E depois foi confirmado que a fonte original não era nem essa, era uma muito mais poderosa. Então agora que eu tenho essa confirmação, eu posso ficar não tranquilo, mas agora o meu papel no momento se extingue agora. Eu recebi a informação, coloquei em domínio público.
veracidade da informação não está em jogo segundo as fontes, mas comprová-la vai ser um processo. As pessoas vão ver o que está acontecendo nesse tabuleiro todo e aí vão ligar com a informação e falar, mas faz sentido. O Pepe está certo. O Pepe falou a verdade. Engraçado que hoje, dia da nossa gravação, Sim. é o dia do aniversário do Lenin, Do Lenin. que dirigiu um jornal que se chamava Verdade, que é o Pravda. Pois é, então no momento esta Pravda, e isso acho que é muito importante para vocês todos saberem, não veio da Rússia. Agora, você diz que os asiáticos são pessoas, pela sua experiência, pela sua convivência com eles, que dizem a verdade. Sim. Que têm a verdade como um princípio. Mentira é um crime. Mas não é essa a propaganda Não. que o mundo ocidental faz. O mundo ocidental criou nos povos do Ocidente a visão de que o asiático mente, que ele é dissimulado, que ele é falso, né? E que não é confiável. Eu cresci, meu avô americano, ele era ministro da Igreja Episcopal. E eu cresci com a convicção de que o americano não mentia por causa do protestantismo. Do protestantismo. O protestante não mente. Tem a verdade como um valor primordial, absoluto. E, no entanto, à medida em que a gente vai vivendo, vai observando todo esse jogo político internacional, isso cai como um castelo de cartas, né? O que você acha do americano? O americano, nesse nível político, de política internacional, ele tem também essa qualidade das Não. verdades? A resposta direta, Hilde, não. Especialmente no meio político, não tenho a menor dúvida, eles mentem o tempo todo. Bom, o ex-secretário de Estado, que era um gangster, era uma versão ao vivo do Tony Soprano, o Mike Pompeo, ele disse isso. Bom, isso está espalhado no planeta inteiro. Nós mentimos, nós trapaceamos e nós roubamos. Ele mesmo, diretor da CIA, ex-secretário de Estado e ex-diretor da CIA, deu a definição de como funciona a cabeça política do Império. Vocês podem consultar no Google. Vocês podem consultar em qualquer lugar. Facílimo de achar. We lie, we cheat, we steal, né? E o Blinken, você acha que ele mente? É um funcionário medíocre. Claro, mente o tempo todo. Essa é a versão curta. E quem é que diz a verdade na política norte-americana? Tem que coçar a Aquele cabeça. Bastante. Aquele senador. Olha, um dos que costumam dizer a verdade, digamos, publicável nos Estados Unidos é o Ron Paul. Ron Paul. Um dos poucos. Ron Paul. Eu não consigo ver nenhum outro político americano nesse nível. E o Jimmy Carter, dizia a verdade? Ele é vivo ainda, né? Quem morreu foi a esposa Omissão. dele. Ele omitia fatos fundamentais. Ele era mais lacônico. É diferente. E ele criou um mito de que uma administração americana presidencial defendia direitos humanos. Quando a gente sabe que o Império estava infringindo direitos humanos, provocando golpes pelo planeta inteiro. Mas ele vendeu isso, né? Vendeu isso. E incomodou bastante a ditadura brasileira. Incomodou a ditadura brasileira, exatamente. E até precipitou o seu fim, de certa forma. Porque quando ele entrou, foi quando ele entrou que toda aquela pressão internacional de denúncias, na época os direitos humanos eram considerados, hoje não mais, de direitos humanos, de anistia internacional, dos senadores americanos, tudo isso é que se anunciou que haveria uma abertura. A lenta, gradual e segura, né? Lenta, gradual e segura. E aí a Operação Condor veio
e fez a limpeza deles, né? Antes do Reagan, né? Antes do Reagan. E o Reagan era uma mentira atrás da outra. E o Obama? O Obama fez um discurso de posse mais lindo do mundo. Você achava que ia acabar Guantánamo, que tudo, que as guerras iam todas ser interrompidas. E o que aconteceu? Eu estava lá, Hilde, eu estava lá na posse. Em 2008 eu estava vivendo nos Estados Unidos, boa parte em Washington, mas viajando também, e eu estava lá na posse, no começo de 2009. Primeira ação de política externa do governo Obama, eu lembro muito bem, foi em janeiro de 2009. Ele ordenou o que a gente chama de surge, uma escalada no Afeganistão. Mais tropas, mais armas, mais dinheiro. O primeiro ato de política externa dele foi um ato guerreiro. Isso deu tom para o resto. Mas você acha que isso é porque ele era mentiroso quando fez o discurso ou porque é o tal do Deep State que manda? Os dois. Ele era um excelente retórico, não tiramos o mérito. Estudou bem, aprendeu a tergiversar com uma certa elegância, inclusive. Retoricamente ele era muito bom, mas sem substância, ou seja, era uma coisa formal, né? E o Deep State, evidentemente, sabia controlá-lo muito bem, porque ele foi fabricado para ser presidente. Foi? A história do Obama, ele foi identificado desde cedo. Desde a mamãe americana antropóloga, que é o clichê de espionagem americana mais babaca de todos, se você me permite, antropólogos que são enviados para o ex-terceiro mundo. São espiões da CIA. Isso a gente viu na Indonésia, na Indochina, na Ásia Central, na Índia, tinha muitos na América Latina, na Amazônia. Foi o caso da mãe do Obama. E o pai era um semi-agente também, um agente duplo, digamos. E Obama era perfeito. Ele não era africano, era negro, mas não era africano. Acho que, uma mãe americana depois confiável. Apareceram os familiares. Exatamente. A mãe americana estrita, né? Criado na Ásia, na Indonésia, basicamente, no Havaí, ou seja, um meio termo, depois voltando para a América. Vocês devem lembrar que na época todo mundo contestava a certidão de nascimento dele. Ele não nasceu no Havaí, ele nasceu na África. Não, ele era um havaiano. Mas então ele era um misto de havaiano, sudeste asiático e depois americano. E aí, no começo, eu lembro muito bem o dia que ele apareceu para o mundo inteiro. Era um discurso de campanha de 2014, que foi talvez o discurso de maior impacto de um jovem político quase desconhecido na história moderna dos Estados Unidos. Todo mundo que viu ficou, mas de onde surgiu esse cara? Que quando ele já estava com essa ideia de, entre aspas, união, né? Change we can believe in, mudança que a gente pode acreditar, o embrião surgiu nesse discurso. E aí, na eleição seguinte, ele já era candidato. E ele ganhou do Deep State, Hilde. A candidata do Deep State era Hillary, não era ele. Eu fui em vários comícios de campanha na época, por exemplo, eu lembro em Pittsburgh. Vocês lembram do Rock, né? A escadaria de Pittsburgh. Pois é. Eu estava cobrindo isso e eu fui no discurso de vitória da Hillary. A gente olhou assim, ela vai ganhar mesmo, não tem jeito. E o Obama começou a virar nos outros estados, terminou ele vencendo. E ela, nossa, ela virou uma árpia de raiva. Mas era a vontade dos eleitores nos estados. Você acha que se a Hillary tivesse vencido a eleição em vez do Trump, ela teria feito uma gestão, um governo que fizesse menos mal ao mundo? Não, ia ter mais guerras, Hilde. Ia ser uma versão em esteroides do governo do atual cadáver. Eu não falo de guerra, falo de democracia. Democracia? Não.
vocês devem lembrar, vocês devem lembrar da definição da Hillary, que ficou famosa nos Estados Unidos, de todos que não votavam no Partido Democrata, os deploráveis. Ou seja, metade, ela definiu metade Os da diferentes. nação americana, não os diferentes, os deploráveis. Ou seja, Eu sei, os deploráveis são os diferentes. o rebotalho, Rebotalho. né? O rebotalho da sociedade. Mas isso, não. Ela, com uma declaração, ela polarizou o país a curto, médio e longo prazo. Você, como político, não pode fazer um negócio desse. Você está incitando um clima de guerra civil larval, que é a situação dos Estados Unidos hoje. É uma guerra civil larval que pode explodir a qualquer momento. Você vê muita miséria nos Estados Unidos Nossa, hoje, né? nossa. Muita mesmo. Pessoas morando em automóveis. Na rua. Filas de automóveis que são residências. Automóveis, não são aqueles trunks de que você faz. Não, eles moram nos carros mesmo. Moram nos seus carros. E como não existe um programa social Sim. que países do segundo mundo, né? Como o nosso, tem, mas Tem. Temos o SUS, temos o Bolsa Família, temos muitos programas. A miséria americana, quando se instala, é muito mais trágica. E é rápida, Hilde. Porque o você pode contraste- estar na classe média uma semana, 2 semanas depois você pode estar literalmente na rua. Ou no fim do mês. Porque você não tem como pagar os 14 cartões de crédito que você tinha antes, que você ficava acumulando. Você não tem mais nada. Você vai diretamente da classe média para o lumpen, ou abaixo do lumpen. Para fazer fila da sopa. Para fazer fila da sopa, exato. E a diferença com a Europa, por exemplo, onde eu moro em Paris, na rua do lado tem uma sopa, mas é uma sopa paga pelo Estado francês. Ou seja, você vai lá de graça. Tem famílias inteiras que comem a sopa grátis, paga pelo Estado francês. Estados Unidos não tem isso. Não, não tem. Tem voluntários que fazem o que a gente chama de soup kitchens, né? A sopa da cozinha, digamos. Ou seja, o neoliberalismo exacerbado em seu estado mais selvagem. Se você despenca... Você fala num conflito, numa guerra civil, a nova guerra civil americana, né? E você acredita nisso? Não, não é acreditar, Hilde. Se você segue os fatos, as evidências. Por exemplo, a última vez que eu fui a São Francisco, eu estava perto da Twitter, no centro. Eu voltava à noite para casa, eu achava que estava na Cracolândia, em São Paulo. Pra ter uma ideia. Há quase 30 anos. 30 anos atrás eu morei em Los Angeles. Talvez na última época áurea da velha Los Angeles. Eu morava em Hollywood. Essa semana passada me mandaram um vídeo do Hollywood Boulevard. Fecharam todas as lojas, porque não tem mais clientes, porque o Hollywood Boulevard virou uma avenida de mendigos. Então, no Brasil, nós já estamos na guerra civil. Nossa! Uma das primeiras coisas que me mostraram, eu estava chegando no aeroporto, olha, não tem mais uma Cracolândia, tem várias Cracolândias agora em São Paulo, estão dispersas. Eu vi algumas delas, a gente foi jantar no centro de São Paulo, na sexta-feira à noite, e é bem barra pesada. Agora, você entrevistou, semanas antes do seu assassinato, o líder anti-talibã, Ahmad Shah Massoud. Sim. E semanas depois... 3 semanas depois ele foi assassinado. Como é que se consegue entrevistar um líder no Afeganistão? Nossa, isso eu ia precisar um podcast de 6 horas para explicar como nós chegamos. Eu estava viajando com meu fotógrafo na época. Teve um episódio antes da gente chegar no Tajiquistão, onde a gente tomou um helicóptero soviético do Massoud que nos levou até as montanhas onde ele vivia. Até a gente chegar nesse pedaço da história, a gente foi contrabandeado
de burca, ele e eu, numa caçamba de um Toyota. Burca feminina? Claro, os dois de burca feminina. A gente tem, inclusive, em tape isso. Aham. E a gente ficava brincando, a gente fazia diálogos do Monty Python com voz de mulher, sabe? Como você tá indo lá atrás do seu burca? Ah, tá bem, eu não sei o que, eu gostei dessa história, ninguém vê a gente. E vocês foram de burca entrevistar Então, atravessando... o- Não, a gente achava que tinha sido passado de contrabando para o outro lado, ou seja, das áreas tribais do Paquistão para o Afeganistão. Eles nos deixam num lugar inacreditável, um vale lindo, montanhas em volta, um riozinho passando, etc. e tal. Só que a gente percebeu, e ainda é o Paquistão, nós não atravessamos a fronteira. Aí, claro, meio linguagem de signo e o mini vocabulário urdu que a gente tinha, a gente conseguiu descobrir que havia um cara a pegar a gente, mas ninguém sabia quando. E eu falei, puta, nós estamos perdidos no meio do nada, ilegais. Se passa uma polícia aqui, a gente vai direto para a cadeia e não tem como voltar. E nós fomos salvos por um dos caras do vilarejo, que percebeu que eram dois estrangeiros, que não sabiam nada que estava acontecendo. E ele chamou um amigo, nós entramos numa outra caçamba e ele nos botaram um cobertor em cima e a gente passou a fronteira de volta sem os paquistaneses irem ver o que está acontecendo. Ou seja, foi uma tentativa frustrada de entrar ilegalmente no Afeganistão, porque para entrar no Afeganistão, no norte do Afeganistão nessa época, era muito complicado. E nos tinham vendido a ideia de que por, como é que chama? Smuggling, como é que chama? Contrabando, era possível. Deu tudo errado. A gente teve que voltar, achar um avião da ONU, que nos levou para o Tajiquistão, e de lá armar tudo com o pessoal do Massoud, para embarcar num helicóptero para chegar. Foi uma história absolutamente extraordinária. E por uma circunstância histórica, a gente estava lá em agosto de 2001. Eu fiquei esperando uma semana junto com o meu fotógrafo o dia da gente conversar com o Massoud, que foi sensacional. Ele entende francês, Yudi. Ele estudou no Liceu Francês de Cabul. Então ele sabia o que eu estava perguntando, mas ele só falava Dari, que é... E você o entrevistou em francês? Sim, eu fiz as perguntas em francês. Um dos seus assistentes traduzia, mas eu sabia que ele tinha entendido tudo. Ele entendia. Ele não falava, mas ele entendia. E ele falou várias coisas super importantes nessa entrevista, sobre a Al-Qaeda, sobre terrorismo, sobre como é que chama? Os militares paquistaneses que estavam trabalhando junto com a Al-Qaeda, sobre os talibãs, e basicamente dizendo, olha, nós somos o último reduto aqui. Se eles passarem por cima da gente, esses caras vão se espalhar e vocês no Ocidente vão pagar o pato. 3 semanas depois teve o 11 de setembro. E ele foi assassinado 2 dias antes do 11 de setembro. É uma história inacreditável, né? Essa relação da proximidade do assassinato dele com o 11 de setembro... Sim, foi o prenúncio. Foi um prenúncio. Sim, porque ele era um líder nacionalista afegão e os americanos não queriam um negócio desse, a Al-Qaeda não queria um negócio, ninguém queria um negócio desse. E você contesta a versão do Setembro 11? É muito complicado, Hilde, sério. É muito difícil a gente conversar isso em 5, 10 minutos. Sério. Porque até hoje não se sabe, não se tem toda a sequência levando ao 11 de setembro, o que aconteceu no dia e o que aconteceu depois, porque tem muitos buracos. A narrativa oficial, o que a gente pode dizer com certeza absoluta, a narrativa oficial é uma mentira gigantesca, cósmica. Então, era isso. Isso é o principal. A versão oficial que nos venderam para o planeta inteiro não é verdadeiro. é um total absurdo. Agora, isso não pode ser admitido nos Estados Unidos ao mesmo nível de que a bala mágica matou Kennedy em 63. É nesse nível de mentira. E isso volta à sua pergunta inicial. Eles mentem o tempo todo, especialmente em assuntos dessa gravidade, como o assassinato do Kennedy e o 11 de setembro. A gente
quando foi jovem, eu quando fui jovem, você talvez também, consumi muita ficção científica. Claro. E revista Planet, Revista Planeta. Isso. George Orwell. E causa um espanto de ver que as coisas se confirmam. Às vezes eu acho que a ficção científica não devia ser um ramo da literatura, devia ser um ramo da ciência, pela sua capacidade, esse talento de antecipar os fatos, né? E entre essas várias produções literárias e culturais que antecipam o futuro, uma delas é A Vida num Outro Planeta. Você acreditaria que, já que o fim do mundo está batendo à nossa porta, os bilionários estariam se organizando para, das suas Starlinks privadas, Muito bem colocado, Starlinks privadas. rumarem para Marte ou qualquer outro planeta que pudesse se tornar habitável debaixo de uma redoma? Como nós vemos nos seriados. Como nós vemos nos seriados. Bom, vários deles já têm planos, financiamentos, voos bucados, sem dúvida. O problema é a distância. Não existe. Se existem não. Existem planetas habitáveis em outras galáxias, mas a distância com essa tecnologia rudimentar que a gente tem no nosso planeta é inatingível. E você montar uma colônia na Lua, imagina, nem se começou ainda a construir uma colônia na Lua. E não tem nada. Então, não tem 7-Eleven, não tem caixa automático na Lua, não tem nada. Então, esses fundos corporativos internacionais que dominam o mundo não estariam se precipitando em relação à velocidade deste fim do mundo? Sim, totalmente. Eles querem exterminar o mundo como ele é configurado hoje. Ou seja, eles querem basicamente eliminar pelo menos 80% da população global. E aí tornar, na cabeça pervertida deles, um planeta habitável de novo. É um projeto de eugenia. Completo. E faz parte, inclusive, da configuração desse Great Reset de Davos, cujo... Nossa, o vilão James Bond de quinta, Klaus Schwab, ele já fala isso praticamente abertamente, né? Esse é o perigo. A Palestina seria já parte desse projeto, a eliminação dos palestinos, né? Sim. Que aí já vão 2,5 milhões, 3 milhões, já diminui um pouquinho, né? Já diminui um pouquinho, como a pandemia diminuiu um pouquinho também. A pandemia pode ser também um fato programado? Sim. Essa também é uma discussão extremamente complexa. A pandemia, a explicação mais plausível da pandemia é que foi uma arma biológica que foi lançada ou de propósito, propositalmente, ou por acidente. Isso está praticamente provado. E quem tem as digitais nesse lançamento? Entre outros, Anthony Fauci nos Estados Unidos, porque ele estava diretamente financiando o desenvolvimento de ganho de função no laboratório de Wuhan, onde teria surgido o COVID, e os franceses estavam envolvidos, mas especialmente os americanos, que estavam pagando aquelas contas, basicamente, eram os americanos. Por isso que o Fauci é um personagem tão perigoso. Eu não sei se você viu o livro do Robert Kennedy Jr. sobre o Fauci. Não. Ele expõe vários desses, não todos, mas vários desses buracos na narrativa. O Robert Kennedy Jr. expõe no livro, fartamente documentado. Não é à toa que o livro foi um enorme sucesso nos Estados Unidos, mas foi completamente boicotado pela grande mídia. Mas dizia-se a mesma coisa da AIDS, que a AIDS teria sido criada em laboratório e
faria parte também de um projeto. Bom, como todos aqueles SARS na China, em Hong Kong. Aquelas Bom, eu morei em Hong gripes Kong também, aviárias. gripe aviária, etc. E tal, sem dúvida. E quem mora, inclusive, em Hong Kong, no sul da China, está plenamente convencido que aquilo foi causado propositalmente. Sempre pelos americanos? Sim, sim. E não é à toa que é em território chinês, né? Não é à toa, não é por acaso. O desenvolvimento industrial e tecnológico da China, que continua, e nessa década vai chegar a um nível altíssimo, já a partir de 2025, que isso é um programa oficial, inclusive, é tão avassalador que está provocando no sistema de poder americano uma mistura de pânico e medo. É isso que a gente escuta. Exatamente. Quer dizer que mas não isso são os existe. fatos. São os Isso fatos. são os fatos. São os fatos. O problema interno econômico e do sistema financeiro chinês é real. Pode ser contido. Eles têm que fazer um saneamento do sistema financeiro, do sistema bancário deles e dos famosos shadow banking, bancos na sombra, financiamentos na sombra. Ou, por exemplo, um financiamento fantasma que surge não sei de onde que financia uma cidade fantasma no meio do deserto. Tem isso, sem dúvida nenhuma. Mas o funcionamento do grosso da economia chinesa é super saudável. Eles vão crescer a 5% de novo, por ano. E vão crescer 5%. E eles tiveram também a coragem de puxar o freio quando viram a questão ambiental que estava prejudicando seus rios, Sim. seus mares, É um sua país, terra, seu um país meio ambiente. verde. É um país, em muitos aspectos, mais verde do que a apregoada União Europeia verde. Eles têm um leque de energias, eles usam tudo. E experimentam com tudo. E se eles veem, por exemplo, que o tipo de energia para essa região é mais adequado, eles investem para outra região, eles investem em outra. Descarbonização, eles estão tentando descarbonizar grande parte da China também, ao mesmo tempo. É muito sério, eles levam a sério. E o Xi Jinping, quando ele fala de esverdeamento, digamos, da economia chinesa, é uma política oficial. Agora, assim como a China tem essa política e tem essa coragem que a gente não vê em nenhum outro país, a Rússia também tem? Também. De esverdeamento? Bom, eles não precisam nem fazer desverdeamento, que Já tá tudo boa parte do país já é verde. Quando eu fui, o ano passado, quando eu fui no extremo leste, digamos, chegando já no Pacífico, nossa, por exemplo, e isso falando só de Vladivostok e em torno, nossa, florestas virgens, sublimes, rios sem nada de poluição. E quando você vai chegando no norte da Sibéria, por exemplo, nossa, está tudo a ser O Canadá não também, esverdeado. você vê. Exatamente. A mesma coisa no Canadá. Quando eu viajei, por exemplo, acima dos Grandes Lagos, Beleza. é praticamente virgem. É uma Exato. coisa. É uma coisa espetacular. Exatamente. O problema os Estados Unidos e a Europa Ocidental estão muito industrializados. Industrialização de massa. Aí é diferente. Aí eles têm que conter formas de poluição variadas, como nas grandes cidades chinesas. Por exemplo, eles têm um foco de desenvolvimento no nordeste da China, Pequim, Tianjin, etc. E tal. Essa grande área são talvez 40 a 50 milhões de habitantes. E é muito densa e é muito poluída. E em muita velocidade. E numa velocidade extremamente rápida. Em volta de Xangai, a mesma coisa. No sul, em volta de Guangzhou, entre Guangzhou e Shenzhen, até a fronteira com Hong Kong. Mas eles têm programas específicos para cada uma dessas regiões, e os programas high-tech são todos clean, são todos limpos, sem exceção. Ou seja, é um processo. E eles já começaram. Eles sabem da importância disso. Eles não querem um país poluído, evidente. E a velocidade com que eles andaram. E a velocidade. Bom, a velocidade porque tem fundos, né, Hilde? Tem fundos. Tem fundos quase infinitos na China. Eu estou dizendo, a velocidade com que a China se transformou. Se desenvolveu. Foi altamente poluente. Por isso eles. Não, é brutal. Eu lembro há 30 anos, Hilde.
a viagem que me fez me mudar para a Ásia, eu fiz uma viagem longa de quase 7 meses. Eu comecei no sudeste da Em Ásia. que ano? Fim de 91 até o início de 92, esses meses. Eu comecei no sudeste da Ásia, fui para a Índia, Nepal, sul da China, subi por Xangai, cheguei em Pequim, peguei a Transiberiana e cheguei em Moscou. Eu vi o início da industrialização ultra acelerada na China na minha frente. Tomei um susto brutal. E você nunca tinha ido antes? Não, eu tinha passado alguns dias, não vale nada, mas dessa vez era diferente. Eu estava pegando trem, pegando ônibus, ficando nas cidades, examinando a costa leste que estava se desenvolvendo, né? Guangzhou, Xangai até Pequim é o leste industrializado da China. E eu falei, eu tenho que voltar aqui para ver como isso vai funcionar. Aí mais tarde eu voltei, eu morei em Hong Kong. Aí eu comecei a viajar pelo interior, eu fiz a Rota da Seda clássica da China, eu fui para o meio da China, fui para o Tibete, aí o Xinjiang, o oeste da China, eu fui 4 vezes. Aí quando você começa a ver o país e põe o país no grande mapa e vê como ele está se desenvolvendo, mas tudo é impressionante. E a velocidade e, claro, a mistura de desenvolvimento selvagem, que é uma coisa que se conhece no Brasil, e desenvolvimento planejado também, depois de um certo tempo. Você consegue ver a China ganhar essa parada contra os Estados Unidos? Já ganhou. Já ganhou? Já ganhou. Já é a maior potência econômica do mundo por paridade de poder de compra há pelo menos 6 ou 7 anos. Mas ela assumia a posição de império? É diferente. Boa pergunta, Hilde. Deixa eu chegar lá daqui 30 segundos. Já é a maior potência comercial do planeta. A maior parte do planeta, o principal parceiro comercial de quase todos esses países é China. O papel político, eles não querem ter um papel de superpotência. Eles querem ser um dos países principais com voz na mesa, mas dividindo com outros grandes países, inclusive com os Estados Unidos, com a Rússia, com o Irã, com a Índia, com a União Europeia como um todo e com os Estados Unidos também. Eles não têm essa, digamos, essa psicose pós-final da Segunda Guerra Americana. Não, nós somos o número 1 e vamos ser o número 1 até o fim da humanidade. Não, não é isso. Essa coisa antiga dos imperadores da antiguidade. Exatamente. Não. Porque eles sabem que eles vão ter que ter um papel que os Estados Unidos, desde o final da Segunda Guerra, desempenha e que, inevitavelmente, esse papel de líder global e agressivo termina levando à derrocada do império. É um processo histórico. Impérios são assim, né? A curva é inevitável para qualquer império. E eles agora estão na curva descendente, os americanos. E é vergonhoso para o império o seu povo estar passando fome, como a gente Mas vê. isso é a melhor definição. A classe dominante na costa leste americana, povo, não interessa, porque o governo é do 0,01% para o 0,01%. E para os 3, 4% que trabalham para o 0,01%. Então é por isso que 80%, 88% tem que ser eliminados, né? Sim, exatamente. É a decorrência imediata dessa lógica. É uma política de extermínio. Todos os outros são dispensáveis, deploráveis, em excesso, etc. Então eles têm que ser São pelo menos descartáveis. Descartáveis. Se eles não forem neutralizados, tem que ser descartados. E aí entra todas as possibilidades. Seja o que for, pandemia, guerra civil, catástrofes naturais, seja o que for, envenenamento de comida, tudo, entra tudo. Agrotóxico. Excelente. Agrotóxicos também, contribuem. É uma lógica, entre aspas, perversa, mas é uma agenda extremamente precisa. Mas isso essa guerra é protagonizada em vários frontes. Sim. Porque enquanto um fronte cria situações de morte, a ciência corre em busca
da situação de vida. Sim. Então, sim. você vê os grandes laboratórios, os grandes nomes da ciência tentando encontrar caminhos, né? Hoje, o câncer praticamente se tornou uma doença crônica, porque a ciência tem que, o tempo todo, estar encontrando caminhos para que as pessoas possam prosseguir vivas. E isso, então, de acordo com a sua teoria, vai contra o projeto de eliminação de descartáveis. Você não acha um absurdo, Hilde, que não há até agora uma cura contra o câncer? Claro. Eles têm tudo para... Você já fez essa pesquisa, essa investigação sobre por quê? Não, nunca fiz. Nunca fiz. Mas não faz o menor sentido. Isso já podia ter... Há pelo menos 20 anos já poderia ter cura contra o câncer. Porque a AIDS virou uma doença crônica. Sim, virou uma doença crônica, exatamente. Ou seja, não é do interesse da indústria farmacêutica criar uma cura contra o câncer. E como é que você, uma pessoa que tem essas convicções, quer dizer, nada disso para você é um mito, uma lenda, uma possibilidade, isso é uma certeza, né? Consegue sobreviver com este peso, com essa cruz pesada da realidade nas suas costas? Não é cruz. Eu aprendi muito na Ásia, Hilde. Eu aprendi muito do budismo e do taoísmo. Budismo tudo é impermanente, ou seja, o seu olhar está sempre vendo como o jogo se articula, né? E você sabe que está mudando o tempo todo. E você acompanha as mudanças. E o Tao, que te ensina equilíbrio. O equilíbrio interior e você tentar equilibrar a sua vida interior com o equilíbrio do mundo. E, ao mesmo tempo, você vê um pouco do desequilíbrio do mundo. Então, você está sempre aprendendo. E, nesse processo de aprendizado, você... É como se fosse quase um bálsamo. Considerando que a realidade pode ser muito negra em tantos aspectos, exemplo, o atual genocídio, você tenta ver como isso poderia ser aplainado ou contido, ou se há uma outra porta de saída, ou se um processo político começa, ele pode eventualmente chegar a um ponto onde um genocídio como esse não vai ser mais possível. Então você está sempre olhando digamos, linhas de fuga, como diziam os filósofos franceses antes, né? É uma experiência... você está sempre aprendendo. Agora, eu imagino que você esteja acompanhando as imagens, os vídeos do que está ocorrendo em Gaza, né? Claro. Você, inclusive, trabalha, eventualmente, para a Al Jazeera. Não, eu fui colunista da Al Jazeera no passado, mas um dos sites que eu escrevo e que a gente está fazendo o possível para ele crescer, para ele ter uma respeitabilidade já global, está conseguindo, é pequenininho. Ele é baseado em Beirute. Ou seja, ele está no centro, no olho do furacão de toda aquela região. Né? E como é que você recebe essas imagens dessas crianças, dessas famílias, desses destroços, desses corpos envelopados de branco, desses braços infantis com os seus nomes escritos ou suas pernas, para que aqueles pedaços possam ser identificados, na eventualidade daquela criança se tornar um pedaço? Como é que você, ser humano, como é que o seu pragmatismo encara isso? Não dá porque ultrapassa os limites do humano, né, Hilde? A sua impotência se reflete, né? E a sua raiva. Cada vez que eu vejo essas imagens, desde o começo, é uma raiva incontida, mas eu não posso expressar a minha raiva. Eu sou um profissional, eu tenho que trabalhar sobre isso, descobrir. Por exemplo, eu comecei a escrever bastante sobre o Iêmen, porque o Iêmen é a epítome da resistência com pequenas ações e uma grande ação que vamos bloquear esse pedaço do mar aqui que a gente controla. Isso. É uma coisa de gênio. Fala. É extraordinário.
Eu espero ir ao Iêmen, eu tenho um convite já. É super complicado, visto, voo, etc. Mas eu já tenho um convite, olha, a gente te ajuda se você quiser vir. E você já aceitou? Ainda não, porque eu não tive tempo. É sempre a mesma coisa. Por exemplo, Você vai sair daqui hoje. Eu vou te emprestar, sair daqui correndo. Eu vou te emprestar o meu laptop, você vai usar. Não precisa. Não, pode ser no seu celular. Pode ser no celular. Então pode. você. Não, eu me correspondo com eles. Então, você avisa eles, olha, vou sim, me dá o dia. Eu me correspondo com eles aqui. Você vai lá. É que eu tenho que organizar essa a minha agenda, é complicada. Tem claro, compromissos aqui, um negócio aqui. O Líbano é uma das próximas viagens. Bom, logo antes de ir, eu te falo de cara, sem dúvida. E eles são extremamente gentis. E, você acredita? Eles fizeram um negócio que eu falei, mas vocês são malucos? Eles me agradeceram porque eu cubro o que eles estão fazendo. Olha, você acredita lindo. isso? O primeiro-ministro deles, quando ele fez uma declaração, eu estava fazendo um artigo enorme para o The Cradle. E na semana que eu estava trabalhando sobre isso, o primeiro-ministro deu a declaração dizendo: nós estamos ajudando os palestinos por razões morais, espirituais, religiosas e humanitárias. Nós estamos ajudando o nosso povo. Nosso. Veja bem. Palestina e Iêmen. Eles veem como uma nação islâmica. Eles pensam nesse nível de amplitude e de sofisticação. Essa declaração em si, uau! E aí um dos assessores dele leu, me respondeu, a gente começou a entrar em contato, ele agora mostra as minhas matérias para o primeiro-ministro. Ah, que bonito. Nossa, é o maior elogio que eu podia receber. Mas quer dizer, o Iêmen significa... Resistência. Esperança. Esperança. Resistência e esperança. Porque... E aquela, digamos, como se diz em português? Não há alteza moral, a força moral superior, né? E tem uma coisa também, nem todos os países árabes têm essa... Muito poucos, Muito Nilde. poucos têm essa consciência do todo. Não tem. Não é? A consciência é do mapa. Eles têm a consciência do mapa, pedaço não tem a consciência... Mas são medíocres, Hilde. Aquele reizinho da Jordânia é um medíocre. O Sisi no Egito é um medíocre. O MBS na Arábia Saudita é um gangster, no fundo. É um cara super perigoso, egoísta, narcisista, etc. Ele não está ligando para os palestinos. Os Emirados Árabes Unidos... Mesma coisa. O cara dos Emirados Árabes Unidos, o MBZ, Mohammed bin Zayed, é o mentor do MBS na Arábia Saudita. Foi ele que ensinou política para o MBS na Arábia Saudita. É tudo a mesma corja, digamos. Curriola. É a minha curriola. Curriola é melhor que... É a mesma curriola. Por exemplo, as populações árabes, o que a gente chama de rua árabe, o povão árabe, eles não podem confiar nesses caras. Eles veem o Iêmen, um país... Ok, não quer dizer nada, mas... Indicadores, é o país mais pobre do mundo árabe. Por quê? Porque foi espoliado por todo mundo. Começar pelos sauditas. Foi bombardeado durante... Tem um expresso para você aí. Obrigado. Né? Foi bombardeado entre 6 e 7 anos pela Arábia Saudita, liderando uma coalizão. No final não conseguiram nada, porque não conseguiram destruir os Houthis no Iêmen, fizeram um cessar-fogo, o que foi uma vitória para os iemenitas. E mesmo sendo um país acuado, bombardeado, estilhaçado, fome, teve fome de massa no Iêmen que ainda não foi contida por causa da guerra e dos bombardeios. Com um ato, eles viram o jogo de ponta cabeça para ajudar os palestinos. É muito impressionante o negócio. E a beleza da manifestação dos iemenitas foi a mais linda do mundo. Toda sexta-feira, Hilde, 1 milhão de pessoas na praça, toda sexta-feira. Eu vi só uma. Não, toda sexta-feira. Acompanhe, toda sexta. Dá uma olhada, toda sexta-feira, vê aquele monte de gente na praça. Que coisa linda. É muito bonito. E criativa, né? Sim. E você vê a força espiritual deles, né? Uau! Eu tenho a maior admiração por
Desde povos nômades, impérios que foram destruídos, tudo, populações indígenas, gente no Ártico, tudo, até os contemporâneos, iemenitas, o pessoal do Donbass, etc. e tal, que eles são a personificação da resistência. Ensina para todos nós, né? Você é casado com uma francesa, Sim, mora em Paris. sim. É o seu primeiro casamento? O único. Primeiro e único. Há quantos anos você está casado? Bom, aí é uma história cinematográfica. Mas você casa, descasa, casa Isso. de novo com ela mesma. Sim, a gente casou... essa é a história. É verdade. Não, a história é essa, Yudi. A gente casou a primeira vez. Bom, deu errado porque eu ficava para cima e para baixo, a mesma coisa. Nos divorciamos. Voltamos juntos N vezes. Aí nos separamos por um longo período. Aí a gente se reencontrou em Roma há quase 10 anos. Um olhou para o outro e falou, acho que é isso mesmo, né? Aí a gente continua a morar juntos, mas a minha vida é a loucura. Metade na Europa, metade na Ásia. Aí o ano passado a gente chegou e falou, quer saber, vamos casar de novo. Casaram onde? Em Paris? Casamos em Paris, Na Mairie? Sim, nós somos na Mairie. E igreja? Dos budistas? Foi só a primeira. Não, a primeira. Talvez a gente faça uma complementação na Ásia mais tarde. Ah, que bonito. E filhos, já existem? Eu tenho um filho de uma relação no passado que vive na Catalunha. Espanhola? Não, a mãe dele é muito legal. A mãe dele tem sangue suíço, inglês, irlandês, um pouco italiano e brasileiro. Ah, ela Mix de tudo. Ela é mix. Sim. E ela tem todos esses passaportes? Não sei, acho que tem 2. Ela baixou para 2. O que é casamento para você? Como? O que é casamento para você? Essa relação Cumplicidade. conjugal, o que é? Cumplicidade. Só? Não, fundamentalmente cumplicidade. E extrema cumplicidade e opostos que se atraem. Por exemplo, ela em vários aspectos é extremamente oposta. Ela é mais cartesiana e metódica e eu sou um anárquico. E a gente se complementa. E, claro, conversar e dar risada juntos. Nada bate uma boa conversa e morrer de dar risada com besteira. É verdade. E a sua rotina, já que a sua rotina profissional é tão emocionante, essa sua rotina doméstica, com a sua mulher, com a sua cara metade, né? Como é que é? É complicado, porque a gente não passa muito tempo juntos. Meu amor, estou com saudade, estou aqui no Tabastão. Como é que chama assim? No Tabastão? Eu estou no Tabastão. Ela adora quando eu estou nos lugares que ela... Mas ela viajou muito e a gente viajou muito. Ainda continuamos viajando muito, mas na nossa primeira fase dos anos 90, a gente viajou muito. Me fala desses países, todos que você... Todos. Fale todos, diga todos. Eu acho que já fui em todos. Os da Ásia Central, né? Vamos lá. Turquemenistão, Uzbequistão, Tajiquistão, Cazaquistão e Quirguistão. Faltou um. 5 da Ásia Central. Não, faltou... No Azerbaijão e no Cáucaso. Ah, tá. Não, mas faltou um. Otanistão, que você criou. Não, Otanistão... O Otanistão foi um neologismo que eu inventei, aplicado ao OTAN. Os países da OTAN, Os países da OTAN. Você acha que eu achei então, que em vez de não falar, eu estou na Itália, estou na França, estou na Inglaterra, não, estou no Otanistão. Mas você é um especialista, poucos jornalistas conseguem isso, né? Em lançar termos. Você renova o léxico. Sim. Você renova o léxico. Otanistão é uma palavra que você criou. Sim, né? Sim, fui eu que inventei mesmo. Você lembra de outras? Várias. Vamos lá. Pipelineistan, que em português seria gasodutostão. Eu inventei isso na época do 11 de setembro. Que é baixo. Nossa.
Você deve ter, são seus orgulhos. Tem um monte. No meu último livro, o meu editor botou um glossário. Glossário! Ele falou, tem um monte de neologismos. Ele fez um glossário no começo do livro. Mas está editado? Já, o livro saiu nos Estados Unidos há alguns dias já. Então você viu que eu tenho... Para vocês todos que quiserem... Eu tenho antena. Para vocês todos que quiserem... Bom, é em inglês, né? Para vocês todos que quiserem, dá para comprar na Amazon. Tem capa dura, paperback e no Kindle. Então me dê pelo menos 5 dessas palavrinhas. Hilde, eu não vou lembrar do resto. Eu precisava me concentrar para lembrar. Mas, por exemplo, tem muita coisa relativa com gasodutos e oleodutos, eu invento um nome para isso. Outros não são neologismos, são apelidos. Eu adoro inventar apelidos para figuras, geralmente figuras execráveis, né? Como a Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia. Qual é o apelido dela? Eu chamo ela de várias coisas, medusa tóxica, entre esses. Essa é boa. Ursula von der Lugen, porque em alemão Lugen é mentira, e ela mente o tempo todo. Aí eu passei para Pústula von der Lugen, ou seja, a pústula que mente Úrsula, o tempo todo. Pô, as pessoas adoram essas coisas, né? Que no meio de uma coisa horrorosa, para mim, você dá um pouco de risada. Né? No meio de uma palestra sua, que às vezes são temas tão pesados e dolorosos, você dá uma descontraída. Precisa dar uma descontraída. Agora, você é tão crítico contra a mentira, né? Sim. Contra as fake news. Contra fake news. Fake news. E eu sou acusado de fake news. E você é a coisa mais louca. E você, eventualmente, todo mundo que faz sucesso, né? Mas você é extraordinariamente... O seu sucesso é extraordinário, a perseguição também tem que ser correspondente ao Mas tamanho faz do parte sucesso. do jogo, Hilde. E na minha idade, come on, eu não ligo mais, imagina. Você mente para sua mulher? Olha, fazendo o possível eu faço o possível para não mentir. Eu tenho por que mentir para ela. Não tenho por que mentir. No passado teve instâncias onde eu estava fundamentalmente mentindo, eu me sentia mal. Quer dizer, então você se arrepende. A mentira, então, é alguma coisa orgânica, né, do ser humano, né? Acontece, e acontece em determinadas circunstâncias e instâncias, né? E você se sente mal. Os Estados Unidos podem dizer a você a mesma coisa. Podem. Sim, podem, mas no caso deles é mais complicado, porque é mentira de Estado que afeta boa parte do mundo. Não é uma coisa individual. É muito mais sério. É bem mais sério. Por exemplo, eles mentirem sobre a guerra da Ucrânia do jeito que eles mentem, sem nem se dar o trabalho de explicar para o resto do mundo o que está realmente acontecendo na Ucrânia. Isso é uma mentira gigantesca. Não é só mentir o resto do mundo. É fazer o mundo ficar fanático. Fanático. Isso. A Europa se fanatizou. Se fanatizou. De ódio dos russos. Sim. Como se a Rússia não fosse um país deles. Sim. Também. Sim. Em decorrência dos Estados Unidos. É um ódio, mas é um ódio. Que máquina é essa tão poderosa que mobiliza o ser humano a ponto de ele perder totalmente, ficar opaco, perder totalmente a capacidade de refletir? Sim, é uma propaganda extremamente sofisticada, né? E diária. Você está na Europa, você sente a propaganda quase na pele. Não é só na mídia, nos jornais, etc. A maneira como as pessoas se referem. Quando surge o tema Rússia, a maneira como as pessoas se referem. É impressionante. Enraivecidas, elas ficam vermelhas. Como é que chama? Isso foi entronizado. E é assim que o bolsonarismo trabalha no Brasil. Pois é, isso eu te perguntaria. O bolsonarismo construiu um processo de enraivecimento de boa parte da população? Total. As pessoas estão completamente abduzidas pela mentira do bolsonarismo. É uma coisa... Chupa-cabra. Você ouviu falar do chupa-cabra? Não. Chupa-cabra foi como é que se diz? Uma personalidade de outro planeta, interplanetária, que apareceu no interior de Minas e passou a ser chamado de chupa-cabra. Tem até desenho dele, foi em Varginha, o chupa-cabra.
Então, é como se fosse um chupa-cabra que tira as pessoas... Suga a sua inteligência, suga as suas convicções, suga qualquer capacidade de empatia, de humanidade que você possa ter. Empatia, qualquer. E esses são os bolsonaristas. Eles rezam para pneu, eles chamam os habitantes dos outros planetas com o celular na cabeça. Eles fazem isso mesmo? Fazem, querido. Nossa, são literalmente são lunáticos. São terráticos. É uma coisa impressionante. É a capacidade de reduzir as pessoas a minhocas. Mas é uma operação de propaganda efetiva, não? Eficientíssima. Você acha que, por exemplo, o chefe de Estado racional, construtivo e com projetos que pense no povo pode se contrapor a isso? Claro. Putin e Xi. Os dois são racionais, os dois estão trabalhando em níveis diferentes, em realidades diferentes, mas basicamente para o bem da população russa e para o bem da população chinesa. Claro, cometem erros como todos, mas a direção básica do projeto China com o Xi, do projeto Rússia com Putin, é racional e é em benefício do máximo possível. Agora, como é que o exterior, você é um brasileiro, como é que o exterior vê o Brasil? Como é que esse mundo sofisticado internacional vê o Brasil? O soft power do Brasil é enorme, Hilde, no mundo inteiro. O Brasil é digamos, o quociente de boa vontade de praticamente o planeta inteiro quando eles mesmo um olhar lateral sobre o Brasil é sempre positivo. E você atribui isso a quê? Nós fomos o país Ótima o último pergunta. país a fazer a abolição da escravatura. Nós somos o país que pode dizer que não é, mas nós somos racistas. Sim. Nós temos uma defasagem social vergonhosa. Sim. Nós temos ainda grande parte do país sem a estrutura de... infraestrutura. Como é que o resto do mundo... Mas ninguém sabe disso, Hilde. Eles veem música, futebol, praia e viver bem. Art de vivre. Né? La Dolce Vita. A Dolce Vita tem um capítulo italiano e tem um capítulo Brasil também, no imaginário coletivo do planeta. Ah, sim. Você Agora, fala, por exemplo, com um cara dos Emirados Árabes, ou alguém do Daguestão, uma república russa, você fala em Brasil, imediatamente vem uma imagem relativamente colorida na mente dele, entende? Muito poucos países têm esse soft power natural, de boa vontade. Às vezes até você abre um sorriso. Ah, Brasil! É fantástico. Tem muito a ver com a era áurea do futebol, sem dúvida. Tem muito a ver com, claro, todos os clássicos da música brasileira. Por exemplo, Copacabana, que virou um ícone global como imagem do Brasil. O Cristo Redentor, que é reproduzido no planeta inteiro. Então, tudo isso é soft power. Tá bom, isso é soft power. Agora vamos no meio de quem realmente tem poder e importância. Qual é o conceito do Brasil junto ao Putin, ao Xi Jinping? Olha, na Eurásia, que é a minha área de trabalho, é extremamente positivo para todos. Por causa do Lula ou por causa do Brasil? Por causa do Brasil, fundamentalmente, e em grande parte também por causa do Lula. Porque o Lula é visto como um grande líder do Sul global inteiro. Não só do Brasil, da América do Sul, da América Latina, não, do Sul global inteiro. O Lula é totalmente reconhecido na África, no mundo árabe, etc. Por exemplo, na última conferência multipolar de Moscou, eu encontrei com o grande líder pan-africano hoje, que é o Kemi Seba, do Benin. Uma das primeiras coisas que o Kemi Seba me falou, você foi falar com o presidente Lula na cadeia. Eu falei, como é que você sabe isso? Impressionante, né? Ou seja, na cabeça dele estava Brasil e Lula. E o cara é um líder
vai ser um grande líder do futuro da África. Você vê como é forte? E por que, que Como o pega Brasil forte? não chega lá? Puta, acho que essa é a melhor pergunta e a mais difícil de responder. Porque a gente tem que analisar toda a história de exploração do Brasil por uma microplutocracia, na verdade, né? Essa é a resposta mais simples. É microplutocracia ignorante. Totalmente, nossa. E especialmente a nova plutocracia do dinheiro fácil, que é ignorante e, nossa, os valores Porque nós já- estéticos e intelectuais. Nós já né? tivemos os nossos grandes industriais, Bom, tinha pelo menos uma burguesia industrial ilustrada. aqui. Ilustrados. A minha impressão é que acabou. Os barões do café. Os barões do café. Isso acabou. Eu tive uma experiência, Hilde, acho que o segundo dia que cheguei em São Paulo, eu fui no Rosewood, que é um dos Aquele grandes... hotel Exatamente, é maravilhoso. uma das maiores cadeias de hotéis de luxo do mundo. Tá? Eles são meus vizinhos em Bangkok. E o pessoal que vai no Rosewood de Bangkok, sabe, são bem vestidos, quietinhos, gente bem educada, etc. E tal. Eu chego no Rosewood em São Paulo, que é lindo, é uma floresta tropical, no meio de São Paulo, e o pessoal que estava lá dentro, uau! As pessoas não têm De educação. onde vem esse povo? Com um monte de dinheiro, não quer dizer nada. Mas e daí? Não sabe falar, não sabe se vestir, se comporta mal, grita, etc. É uma coisa horrorosa, né? Será que esses big shots que vão eliminar 88% vão fazer essa escala de valores? Olha, os mal vestidos, os feios, os que gritam. Não, porque eles fazem parte Eles entre fazem os igual. mal vestidos, os que gritam, eles estão no meio. Tá? Vamos, Já pensou a lista de critérios? Ele grita muito. Esse sem educação, esse bota o dedo no nariz, ele não pode. Esse aí bota o Cospe no chão. símbolo, o brand mostrando para todo mundo. Mas entre eles tem vários, né? São garotos propaganda e garotas propaganda, né? Do que consomem. Da vulgaridade ambiente, né? Da vulgaridade. O mundo está arrumando para quê? Caos. Para o caos. Porque a tal ordem internacional baseada em regras, entre aspas, que é o que os americanos tentam vender para o mundo inteiro, né? É a ordem deles, que é uma desordem, que no fundo é um caos, que eles promovem o tempo todo, e as regras eles mudam assim. Mudou a regra. Não é mais assim. Por quê? Somos nós somos o poder. A gente pode mudar qualquer regra. O Elon Musk, ele é muito representativo desse microcosmos, não? É uma figura complicada, Hilde. Bem complicada. Ele pode realmente fazer ao Brasil o dano que ele já anunciou que pretende fazer? Não sei. Na verdade, isso é uma das coisas que eu quero perguntar ele? A vocês todos aqui. A ele, se eu tivesse a possibilidade, sem dúvida. Mas, no momento, perguntar a vocês todos aqui. O que vocês acham que ele quer realmente fazer? Da maneira que eu interpreto, do ponto de vista daquele sistema, ele é um ator-chave do Deep State, sem estar diretamente afiliado ao Deep State. É como se o Deep State delegasse algumas funções chaves para ele. E, da maneira como eu vejo, a mais crucial é Starlink. Por quê? Porque é controle de comunicação a um nível global. Digamos que haja uma agenda por trás. A agenda ideal, do ponto de vista do Deep State, é a gente ter um sistema que controle comunicação no planeta inteiro, em qualquer latitude. Qual a maneira de você conseguir isso? Starlink. Então, a coisa mais complicada é isso. Explorar lítio, ok, mas é limitado comparado com você controlar a informação. E fazer carro elétrico também. Não, é porque ele já está perdendo a guerra com os chineses. Com quem? Com os chineses. Mas os chineses é que venderam para ele
Não foram eles que venderam para ele a tecnologia da Tesla? Não. Os chineses desenvolveram sua própria tecnologia de carros elétricos. E chega a um ponto, quando você vê a lista... Não, estou dizendo, não foram os chineses que venderam para o Musk a sua tecnologia do Tesla? Não. Não. Você sabe que entre os 20 maiores produtores de carros elétricos do mundo, sabe quantos são chineses? 18. O mercado é deles. E quando o Elon Musk viu, eu falei, essa minha indústria está indo para o buraco. Mas além do que os carros são muito mais caros. Quem quer comprar um Tesla quando você compra um chinês por quase um terço, entre metade e um terço do preço? Então a fábrica dele já fecha. Isso é uma coisa que eu vi na minha frente, impressionante. Quando eu voltei à Tailândia o ano passado, e quando eu voltei à Rússia esse ano, comparando de dois mercados chaves, o desaparecimento progressivo dos Teslas e todo mundo comprando carro chinês elétrico. Muito impressionante e muito rápido. Os russos nunca seriam pegos, os moscovitas, nunca seriam pegos vivos dentro de um carro chinês elétrico. Era Audi, Porsche, Tesla, não sei o quê. Agora tem fila para eles comprarem carros elétricos chineses. E não tem muita... Não é que tem propaganda o tempo todo, não, eles descobriram que era um ótimo negócio. Você comprar um excelente carro por um bom preço, sem pagar o preço de um Audi, por exemplo. De uma Maserati. De jeito... Porsche, whatever. Não. Perfeito. Vários dos meus amigos compraram carros chineses, estão felicíssimos. Então, ou seja, ele está perdendo no mercado a lá americana. Livre mercado, etc. E tal. Tudo bem, você oferece um bom produto, mas se o seu competidor oferece um bom produto por um preço menor, você vai perder a famosa fatia de mercado. É o que está acontecendo com ele. Mas o crucial é Starlink, porque é controle de informação. Isso é muito perigoso. Você sabe que nós já tivemos um bilionário que tinha a mesma fixação na letra X. Era o Ike Batista. Ele está solto, né? Tá solto. Tá solto. Ele tinha também essa crença, né, na letra X. E realmente a Xuxa se deu bem com a letra X. Bom, é legal que ela era bonita naturalmente, né? Mas será que o Elon Musk vai... Você fala Elon Musk ou Elon Musk? Elon. Ou será que o Elon Musk vai naufragar com o seu X? Não sei. E eu prefiro nunca olhar para personagens específicos, Hilde. Eu estou sempre olhando para processos. Certo, é muito mais inteligente. E aí você vê, processos você vê uma onda, digamos, para onde essa onda está indo, para onde, como dizia o Bob Dylan, para onde o vento está soprando. Né? É o que eu costumo prestar mais atenção. Por exemplo, no caso do Bolsonaro, como eu estava muito longe, muito tempo, eu não estava olhando o personagem em si, eu estava olhando o que ele estava representando. E aí o negócio fica muito mais aterrador, na verdade. Então diga. Não, eu não posso dizer porque eu não tenho a experiência de campo que vocês têm de terem vivido essa era. Mas agora você, estando no exterior, você se desliga do Brasil? Totalmente, não dá tempo, Hilde, não é só do Brasil. É porque ele é menos importante? Não, de jeito nenhum, eu não tenho tempo de seguir. E isso eu tenho que explicar o tempo todo. Eu não tenho tempo de seguir a América Latina e a África. Porque você seguir Estados Unidos, governo americano, a OTAN inteira, as principais capitais da Europa, por exemplo, eu tenho que seguir Paris, Londres e Roma, mais ou menos, são as principais, você tem que saber o que está acontecendo. E a Eurásia inteira, ou seja, tudo que vai da Turquia até o Pacífico, do outro lado, é brutal. E você tem que seguir economia, política, geopolítica, geoeconomia, tratados, acordos, quem está falando com quem não está, quem está fazendo um oleoduto aqui. Tudo. É alucinante. Eu converso muito isso com o Leonardo. A gente trabalha muito e sem parar. Eu sei que a entrevista está comprida, mas eu vou tirar o seu osso. Ok. Eu gostei. Tirar o osso é ótimo. É pior do que tirar a pele. Tirar o osso aí não sobra nada.
Mas olha, você tem alguma coisa que você, ou notícia, ou furo que você deu, ou comentário que você fez, que você lamente? Ah, muito. A principal. Não sei te dizer. Não é o Didier Raul, não? Não sei te dizer o principal, Hilde. Eu precisava repassar muita coisa. Mas nós cometemos erros porque, primeiro, a gente está lidando com assuntos extremamente complexos. Então, a gente pode fazer um erro no meio do processo e analisar errado o processo. Tá bom, eu tenho um exemplo para você. Diga. Obama. Vamos lá. Enganou todo mundo. E você achava que ele era o máximo? Me enganou também. Enganou todo mundo, eu inclusive. Nossa, depois eu me arrependi seriamente. Eu me arrependi já no ano, pelo menos. Por exemplo, em 2008 eu passei o ano inteiro lá. Eu vi a campanha, segui a campanha, fui nos comícios. Blá, blá. Eu fui no famoso comício dele com o Clinton, um pouco antes da eleição, onde o Clinton ganhou a eleição para ele, Hilde. O Clinton fez um sucesso nesse comício. Foi um comício, acho que, perto de Orlando. Entupido, 50 mil pessoas. Mas o Clinton é muito Clinton simpático. foi lá e deu um show. Clinton era o Mick Jagger nesse. Né? Ele ganhou esse último grande comício, ele ganhou a eleição para o Obama nesse comício. Impressionante. E aí todo mundo na época, todo mundo, literalmente, toda a mídia, todos os analistas, os think tanks, blá, blá. Nossa, é uma nova era, os Estados Unidos vão finalmente se recuperar do horror, Dick Cheney, neocons, Bush, etc. e tal. Vem uma nova face, o cara é jovem, inteligente. Primeiro mês você já via aqui. A máquina por trás dele enganou todo mundo de uma maneira tão complexa que todos nós tomamos uma lição. Na prática. Ele ainda tinha a Michelle do lado, que era um ativo importante, né? Importantíssimo, exatamente. A Michelle agregou o voto feminino, que ganhou aquela eleição também. O voto feminino ganhou aquela eleição. Ninguém iria votar para o candidato republicano naquela eleição. Ninguém. Você vai votar em John McCain? De jeito nenhum, né? Ajudou muito. Mas a maneira como eles construíram toda aquela indústria de mudança em que você pode acreditar, o livro que ele lançou falando disso, contando a história da vida dele, tudo que ele aprendeu, os traumas, blá, 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 foi muito sofisticado e deu certo. Enganou todo mundo. E isso, claro, isso foi um dos erros de nós todos, né? Foi um erro coletivo. A gente não viu que esse cara ele tinha sido escolhido a dedo, infiltrado, para cumprir um papel bastante específico. E aí acho que eu posso me aventurar, Hilde, a falar que uma das prioridades era domar o Brasil e ajudar a destruir o Brasil por dentro. E o Sunak? Fala do Sunak. Mesma coisa. Você lembra da expressão... Não, eu não vou falar porque é muito preconceituosa, porque é usado pelo preconceito americano. E aí extravasando para o preconceito inglês, o indianinho. Mas ele é o indianinho do sistema, ele é o indianinho nosso. E aí os Tories viram que depois da Liz Truss, provavelmente a mulher mais imbecil da história da Grã-Bretanha moderna, você precisa de alguém diferente. Não tem ninguém? Ah, pega aquele cara lá, que é do sistema. Você pode vender, imagina, somos uma potência multicultural, tolerante, blá, blá. E pegaram o Rich, que é patético, né? Desculpe. Mas é tão patético quanto quando Liz Truss antes e Macron atualmente. Ou seja, não é uma questão racial, não, é a mediocridade da elite como um todo. No poder. É uma conversa que eu tenho sempre com amigos acadêmicos europeus. Eles me falam... E o alemão. Os alemães me dizem, você não faz ideia da mediocridade na Alemanha. Você não tem ideia. Vocês acham que a França é ruim? Vem aqui ver os nossos políticos. E a melhor explicação veio de um amigo acadêmico alemão meu. Ele disse, olha, o desastre da educação acadêmica na universidade alemã nos últimos 20 anos foi tão grande que a gente vai precisar de pelo menos outros 20 ou 40 para voltar ao que a gente era há 20, 30 anos atrás. O que explica quem? A Annalena 180 graus. Que é um imbecil absoluta, mas com
parece que o diploma é falso. Ah, é? Graduada com diploma falso. Hoje é ministra das Relações Exteriores. Você imagina? Vem cá, você sempre usou esse penteado? Não, eu tinha um cabelo longo quando eu era jovem. Louro e longo? Ele era um pouquinho mais claro por causa de praia, né? Evidentemente. E longo até aqui, até aqui. Ah, você foi um cabeludo da sua geração. Exatamente, eu era um cabeludo. Você pegou o hipismo, né? De certa forma. Sim. Meados dos anos 70, você tinha 25 anos. Não, menos. Menos? Em 71, eu tinha 16. 16 anos. E a gente Então, você pegou bem ali o hipismo. Sim, a gente tinha um mini Flower Power em São Paulo. E aí eu vim aqui para o Rio, o meu primo era mais velho, meu primo estava com 21. Rodeado das mulheres mais lindas do Rio de Janeiro. O problema é que eu olhava para elas achavam que eu era um mascote, né? Eu era jovem. E ele me levava nas festas aqui, era um espetáculo. As meninas de 21 anos na época, era um negócio inacreditável, né? Mas eu era muito mais jovem. Mas aí eu vi o Flower Power Rio. E eu comparava com o de São Paulo. São Paulo era mais fechado, né? E a gente era mais jovem. Como é que é a sua árvore genealógica? É São Paulo, antes foi o quê? Foi São Paulo Brasil... os primeiros 20 anos da minha vida, né? Não, mas a árvore familiar, genealógica. Oh, shit. Isso é complicado porque são dois espanhóis e uma família holandesa. A família do meu pai é holandesa, basicamente. Vem desde piratas de Maurício de Nassau, e aí eles começaram a fazer um ida e volta. Chegaram lá em Pernambuco? Gostaram muito do Nordeste, tinham fazenda. O meu avô perdeu uma fazenda jogando, era um louco. Perdeu uma fazenda do tamanho, sei lá, de um estado, jogando. E a família da minha mãe era complicadíssima, porque era Loyola, jesuíta. A minha avó era descendente direta de Inácio de Loyola, ou seja, eu cresci com um pedaço da Inquisição dentro de casa. E a outra parte da família da minha mãe era León, no norte da Espanha, velha aristocracia latifundiária, basicamente. O problema foi o clash dentro de casa entre a Inquisição espanhola e o anarquismo da família do meu pai, né? O que prevaleceu em você, o seu pai? O anarquismo. Porque eu olhava para os dois e falava, esse cara aí que é o cara cool. E a minha mãe era maluca. Inquisição, coitada. Não era culpa dela. Mas isso só entende depois, né, Hilde? Eu só entendi isso quando eu tinha 40 anos. Então dá aqui a sua despedida de quem está te assistindo nessa câmera aqui atrás. Tá. E dá o seu recado. O que você queria dizer, curto. Isso é que é mais complicado. Mas um recado. É uma enorme responsabilidade. Não deixem de ler. Leiam o tempo todo. Tudo. Tudo que vocês botarem à mão. E comparem o que vocês estão lendo. Comparando com a experiência que vocês têm e com o que vocês vão lendo e aprendendo das novas leituras. Viajar também, dentro dos limites do possível, saiam da sua rotina e vão explorar um mundo desconhecido, onde vocês vão aprender, se for do caso, a partir do zero. E escutem o outro. O outro pode ser todo mundo, pode ser desde um grande acadêmico até o homeless na rua. Escutem, vejam a vida dele, escutem e aprendam da experiência dele também. Então seriam, digamos, essas 3 etapas que você, em paralelo, pode seguir e você vai ser uma pessoa íntegra e em paz consigo mesmo, fundamentalmente. Muito obrigada, querida. Eu acho que esses 3 conselhos que você deu se vestem como uma luva em mim. Obrigado. Pô, isso é super legal.